Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Dá boa noite, filha. Boa noite. Hoje nós estamos aqui numa live muito aguardada, muito esperada para conversar. Hoje vai ser um papo de mães e filhos. Vai ser com a Maiara e com o Lucas. Vai ser um papo muito legal. E com a participação de Bia e o do Luca, lógico. A Maiara e o Lucas já estão aqui. E só esperar eles mandarem o convite para a gente aceitar. Pessoal, mande perguntas, participe. É muito importante vocês interagirem com a gente para a gente poder saber o que vocês estão achando, o que vocês estão querendo saber, tá bom? Vai ser muito legal. Amiga, manda o convite para mim. Minha avó entrou. É. Nossa, ela visitar, hein? Manda, olha lá, sua avó tá falando oi, dá um oi pra sua avó. Oi. Eita! Eu não tô conseguindo te chamar. Tem que mandar um Ah, convite. foi. Não, era o foto do filho. Hã? Ela tá fazendo pelo. Ah lá, só vai falando. Oi, Bia. Oi. Ai, vamos torcer pra internet hoje está ótima, o som está bom, A o gente vídeo está está perto da bom. internet agora. É, A internet antes era aqui atrás, mas agora mudou aqui pro nosso lado. isso. Amiga, tô só te esperando. Ah, gente, lembrando que quem participou do nosso sorteio lá no Instagram, aqui no Instagram, né, lógico, o sorteio vai ser logo após a live, tá bom? Lá na página de Bia. Segue Bia lá, é Bia 236438. Por causa Segue que eu ela tenho lá. muita pouca pessoa. Gente, ela tá tão triste, que ela tem poucos seguidores, então, Eu queria falar com o Luca no meu telefone. Minha é. mãe fala com a mãe dele, mas eu tenho muito pouco Amiga, seguidor. não foi. Ela não aceitou. Vamos tentar de novo. Depois. Ah lá. Oi, Ei, oi, até aí, que consegui colocar isso aqui, menino. O celular caiu, foi uma loucura. não, eu falo que acontece de tudo no dia das lives, acontece de tudo. Eu fui colocar o negócio, caiu aqui, o tripé quebrou, o trequinho aqui que eu ia colocar pra segurar, quebrou. E aí, vou ter que segurar aqui na mão mesmo, mas vamos lá. Eu também faço maior gambiarra, entendeu? Que eu não tenho nem o pé, vai na maior gambiarra. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo, oi, Bia. Tá, Oi. Tudo bom, gatona? ela queria ter feito pelo dela, por isso que ela tá meio assim, sabe? Mas o dela ainda tá com menos seguidores. Aí eu falei que hoje a gente vai chamar o pessoal daqui para seguir ela, para a próxima a gente fazer pelo dela, entendeu? Que aí já vai estar bombando. Né, Lu? Ah, Esse menino tudo tímido. Dentro de casa faz uma algazarra, uma bagunça. Agora aqui tá tudo tímido. Ó, Bia e Luca. não é, menina? É assim mesmo. Aqui, quem vai começar? Quem vai começar? Vocês ou a gente? Quem vai A começar? gente? A gente? Gente? É? Vem cá, fica aqui então. Então vamos. Não, nós vamos começar. Ele não quer começar. Vamos aos poucos. Um fala um pouquinho, vocês falam um pouquinho. Ih, gente. Daqui a pouco ela volta. Ih, mamãe. Então vem começar você, vem. Vem começar, vem. Vem. Não, vem cá. Então vamos lá. Mayara, se apresenta aí. Vem. Apresenta aí.
Tá. Você tá me ouvindo bem? Tô. Então tá bom. É porque a sua tá falhando um pouco, a sua voz. Tá sumindo o áudio. Ah, tá. Mas eu sou Maiara. Moro aqui no entorno de Brasília, em Valparaíso de Goiás. Sou mãe dessa pedra preciosa na minha vida aqui, Luca Gabriel, que vai fazer 11 anos. E é isso. Estamos aqui agora para falar um pouco da nossa vivência com essa condição, né, da ictiose lamelar. Isso. E como foi o nascimento do Luca Gabriel? Olha, foi assim, foi uma surpresa, né, muito grande, um baque, na verdade. Ele nasceu prematuro, né? O Luca nasceu de 8 meses. Eu comecei a passar mal num domingo, e aí fiquei em casa, aí fui para o hospital de madrugada, e aí o médico falou que não estava na hora, que não tinha dilatado nem nada, e que também não era a hora para nascer. Na segunda, eu amanheci passando muito mal. E aí eu fui para um outro hospital. Aí quando eu cheguei lá, a médica falou que ia me dar um remédio para poder tentar segurar, porque não estava na hora, que não era bom. Só que ela pediu uma ecografia. Quando bateu a ecografia, fizemos a ecografia, ela viu que ele estava em sofrimento. E aí correram comigo para a cesárea. E aí fizeram a cesárea, e aí foi constatado, né, que o Luca Gabriel tinha nascido com uma síndrome. Na hora, pra mim, foi um desespero, porque eles não me mostraram o Luca. O normal é botar o bebê no colo da mãe, né? E não fizeram isso. Na época, meu marido olhou assim pra ele, quando o Luca nasceu, olhou assim assustado pra mim, pros médicos, e começou aquela correria. E eu fiquei aquele momento todo ali que espera depois do pós-parto, né? Aguardando voltar o sentido das pernas, pra ir pro quarto e alguém vir falar pra mim o que o Luca tinha. Foi quando a médica falou pra mim que ele tinha uma síndrome, que era desconhecida por eles ainda, mas que eu tinha que procurar um geneticista para poder me explicar. E aí, depois, quando eu fui pro quarto, ele foi pra UTI, né? Neonatal, assim que ele nasceu. Aí eu fui pro quarto e me levaram lá para ver ele. E quando eu vi, eu fiquei bem chocada, assim, né? Desmaiei. Quando eu acordei, eu já tava no quarto com a minha mãe, minha sogra, meu marido e os médicos para me explicar o que tinha acontecido. Eu sei que foi, assim, um dos momentos mais impactantes para mim e mais difíceis também, né? Porque aí fica aquela hora que a gente começa a se cobrar demais, se perguntar o porquê. Sim. Foi. E ele ficou quanto tempo internado? Na UTI, ele ficou 21 dias na UTI. Depois ficou mais uns 10 dias no quarto, né? Quando foi pra enfermaria já. Só que eu recebi alta, né, mulher? Aí, assim, com 3 dias eu recebi alta. Eu sempre falo que, assim, a dor maior da minha vida foi essa de ter que deixar o hospital. Nossa, foi muito, muito difícil pra mim. Chorava todo dia, eu ia pro hospital, passava o dia inteiro no hospital, sentadinha lá na cadeira, porque ele não podia amamentar, né? Não podia tirar ele lá da incubadora, e aí eu ia lá para poder dar o meu leite, que eu queria dar só se fosse o meu leite, né? Eu ia lá para tirar leite pro banco de leite lá para poder dar para ele. Mas assim, foi... Graças a Deus, desde o nascimento dele até hoje, Deus sempre tem nos honrado e me sustentado. História de quando eu era um jovem. Sim. Ele adora ouvir eu contar as histórias. Onde eu vou, ele fica pedindo, conta as histórias. Ele gosta. Vencedor, lutador, tem que contar mesmo. A história de Bia também é bem parecida, foi mais ou menos também, passei por isso também. E é muito bom, é por isso também que a gente está aqui, né? Porque a gente quer levar essa informação e mostrar, né? Que existe. E quando você chegou em casa, né? Porque assim, o primeiro momento é aquele susto, aquela luta do hospital, que eu sei bem como é. E acho que o maior susto depois é quando você chega em casa, né? Aquela criança não sabe tudo ao certo, né? Não sabe como que vai ter o cuidado, porque é uma criança, o cuidado é totalmente diferente, né? Você tem uma filha mais velha, né? Tenho a Ana, né, que tem 13 anos. E assim, a Ana Laura, minha mãe me ajudou assim desde o nascimento até hoje, né? Com a Ana Laura. Então, na época eu trabalhava também da Ana, então esse cuidado todo do bebezinho
Minha mãe me ajudou muito. Já o Luca Gabriel, foi eu na garra e na coragem mesmo, porque eu morava longe da minha mãe quando o Luca nasceu. Então, foi bem complicado. Mulher, eu digo muito assim que o Luca eu já era mãe com a Ana, mas o Luca me fez mãe na garra mesmo, assim, a mãe que todo mundo fala, a mãe guerreira, a mãe leoa, eu vim, assim, desenvolver depois do nascimento dele. A mãe coruja, que ele tá falando aqui. Eu... Pois, quando ele chegou lá em casa, a gente ficava muito com medo, tipo, de machucar, porque a pele era toda exposta, né? Toda aberta, você sabe como é que é, né? Muita ferida e, assim, um medo. E não fala, né? Criança, bebezinho, não sabe expressar, a não ser no choro, o que tá sentindo. E a gente... A falta da desinformação é muito ruim, porque, assim, até os próprios médicos, por ser uma doença rara, tem médico que não sabe da patologia e fica desesperado quando você chega no consultório com a criança, o médico entra em pânico. Eu, como mãe que vou ali para pedir uma ajuda, tenho que acalmar o médico. E foi bem assim no início, uma dermatologista não sabia, a gente levou ele numa dermatologista e ela passou um creme à base de ureia, 15%. Você imagina um bebê recém-nascido com ureia 15%. Quando eu passava o creme, essa criança chorava tanto e a gente não sabia o que era. Como ela receitou, a gente não imaginava que era o creme. Eu passava horas e horas andando na rua com esse menino de madrugada, porque ele chorava tanto que os vizinhos do prédio reclamavam. E aí a única forma que eu e meu marido achou para amenizar era vir pra rua. Só que a gente não entendia, que a gente descia, começava a andar com ele de madrugada ali perto da praça onde a gente morava, e ele ia se acalmando e dormia. Mas é porque o vento ia batendo no corpo dele e ele ia acalmando o que estava ardendo, entendeu? Até que quando eu consegui levar ele numa outra dermatologista, que ela me explicou, mas mulher, é o creme que faz arder a pelinha aberta dele. E é isso, luta atrás de luta, tentando de todas as formas achar o creme que fique legal na pele. E isso. Você tá assim, aí com quanto tempo assim que você conseguiu acertar com o médico para fazer esse primeiro protocolo de tratamento com os cremes certos? Com quanto tempo que foi? 1 ano. O Lucas já estava com 1 ano e 3 meses quando eu consegui uma consulta para ele no hospital universitário aqui de Brasília, que é na UNB, né? E aí lá, uma mestre, né, a doutora lá, ela receitou pela primeira vez o Cetaphil e começou o acompanhamento dele lá, que foi aí que a gente conseguiu cuidar dele, né, tratar melhor dessa patologia, né, da ictiose. E a gente foi ele já tá aqui, falei pra ele que ele é o garoto propaganda do Cetaphil, ele já deixou o creme aqui pra mostrar. Ele gosta de ó. Pois é. E é isso, assim. Aí, depois de 1 ano e 3 meses, eu lembro que eu não conseguia vaga lá no UNB, porque é muito cheio, né? Assim, a procura é enorme. E a nossa necessidade, que eu acho importante a gente abrir esse espaço aqui da live para poder falar. Oi, Lu! Olha, Luca, a Lu. Tudo bom, Lu? Beijo, amor. Obrigada pelo apoio, pelo carinho com a gente sempre. Pois é, Tânia. E assim, eu acho importante esse canal aqui, e assim, a sua ideia foi muito boa, porque assim, como eu falei, os médicos, tem muito médico que não tem, assim, não estão acostumados por ser uma doença rara, né? E falta essa informação, essa orientação, esse conhecimento, não só na parte dos médicos, como na sociedade toda. E aí, como a gente fica caminhando, né? Tipo, pingando de galho em galho atrás de um médico que nos ajude. Eu sei da sua dificuldade, da sua luta, tanto de tempo que demorou para você conseguir achar a doutora lá em Curitiba, não é? Isso. Que conseguisse eu falo muito em acalmar, né? Assim, nos dar um fio de esperança, né? Sim, porque quando você recebe um diagnóstico que não tem cura, é muito desesperador. E você ouvir isso do médico, assim, seco, né? Ó, não tem cura e passa isso aqui e tchau, né? Então, assim, é muito desesperador. Eu falo, existem muitas maneiras de você falar, né, a mesma frase. Então, é importante também ter essa empatia, tá? Com o diagnóstico
E essa questão dos outros, algo, você também tem dor de cabeça? Cortou, eu não entendi o final. Foi fácil ou foi difícil você encontrar oftalmo, otorrino para cuidar dele? Não, nada. Parece até que é muito clichê, mas é a verdade. Nada é fácil. Tudo é muito complicado. Para eu falar a verdade, até hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar um otorrino que consiga atender ele com uma frequência e resolva o problema que é a questão da descamação dentro do ouvido, né? E aí é muito complicado. Aí é uma luta aqui em casa. Conta um pouquinho pra gente como que é a escamação no ouvido dele, para quem não sabe. A doença, né, assim, para quem não sabe, a ictiose é essa descamação da pele, né? As células morrem em poucos dias, né? O nosso processo é mais demorado, de 14 a 30 dias, e na ictiose, a cada 3 dias, todas as células do corpo morrem, e aí é uma nova pele, não dá tempo de desprender. O que acontece fora, né, na pele, que a gente consegue ver, acontece também no ouvido, a parte de dentro, vai descamando, e como é lá dentro, a gente não consegue fazer essa limpeza, por isso que precisa ir num especialista, né? E aí fica lá, entope o ouvido, né? Aí vai ficando aquele tanto de pele acumulada no ouvido dele, e aí atrapalha a audição, infecciona muito, ele vive com o ouvido infeccionado, então assim, é uma bateria de remédio que a gente tem aqui em casa para tentar sanar essas coisas. Ele coça muito? Coça. E engraçado, coça muito na hora de dormir, parece assim que é uma coisa, na hora de dormir é uma coceira sem fim, ele se machuca até. Eu falo pra ele, eu até tento eu mesmo, ele fica, mãe, coça pra mim, pra coçar, porque se ele coçar, ele se machuca, porque ele vai com muita força, né? Ele fica muito agitado toda noite na hora de dormir. É impressionante, né? Eu já perguntei várias vezes pra médica, sim, ele não consegue saber o porquê. E olha que aqui você dá antialérgico pra ele também. Dou, Stamin. Por conta da coceira e tudo mais. Aí tem todo um trabalho, né? E assim, a ictiose também abala muito o emocional deles, né? Então, quando eles estão com o emocional abalado, a doença fica pior, aí essa coceira aumenta. Então, nem sei dizer assim, é uma saga mesmo, né? Todo dia é uma coisa diferente que acontece, é um remédio, uma coisa nova que tem que fazer para poder tentar ter qualidade de vida, eu falo muito. Ele tá falando aqui, ó. Ele tá falando aqui também da ceratite, né? Que é a questão do olho, porque não consegue fechar todo o olhinho, e então resseca muito e corta, né? A córnea. E aí ele tá falando aqui da ceratite, que ele foi no médico, às vezes ele acorda sem conseguir enxergar nada. Aí fica aquele desespero. Ele ainda não consegue fechar o olho todo. Assim, ele fecha, hoje ele fecha, né, Luca? Ó, ele consegue fechar o olho todinho, tá vendo? Só que, pra dormir, ele dorme com o olho aberto. Aí eu tenho que passar uma pomadinha no olho e o colírio toda noite para ele poder hidratar a córnea, né, dele, porque fica aberta, fica exposta. Ele já consegue fechar. Ela só ficava no início. Ela nasceu, mas depois ela consegue fechar. Quando ele nasceu também, ele não conseguia fechar, não. Entendi. E hoje, qual o seu protocolo de tratamento dele? Ele acorda, como que é a rotina dele? Olha, o Luca, ele é bem preguiçoso. O Luca é bem preguiçoso e muito resistente ao passar o creme. Ele tem, assim, o certo seria passar mais vezes, mas ele reclama demais. Tô assistindo, tô brincando, não gosta. É chato. Mas, assim, ele acorda, ele toma banho, aí passa o creme, usa os remédios que tem que usar, porque ele também tem muito problema, muito ressecamento intestinal. Então, ele tem muita dificuldade. E aí também toma fibra, essas coisas todas, para poder ajudar. Então, o protocolo é esse, acordar, passar creme e tudo mais. Agora, na pandemia, tá tudo bagunçado, né? A vida da gente tá uma bagunça nessa pandemia.
Mas o normal é acordar, tomar banho, aí toma café, vai brincar, assistir televisão, faz dever e vai para a escola, que ele estuda à tarde. Essa é a pior parte. E por sinal, detesto ir para a escola, tem uma preguiça danada. Essa questão do objetivo, você já conseguiu ver se é uma questão emocional ou se é física dele mesmo, é biológico dele ter um intestino preso? Não, já fui atrás, os médicos falam que não é biológico, ele não tem nenhum problema de constipação, é psicológico. Ele tá com problema, no emocional dele, é no psicológico dele, não foi diagnosticado constipação nele, devido, sei lá, do organismo, é o psicológico. É igual aqui em casa, é emocional. Agora, depois de você sabe, né? A gente sempre conversou sobre isso. Depois de muitos anos, tentando a gente conseguir se acertar agora com uma medicação. Graças a Deus faz efeito. Mas ficar sem o remédio ou se houver algum Qual a importância que estresse muito grande, ou se ela quiser realmente travar, ela consegue. É impressionante. Leve também atrás. O comando essa parte, tá? Eu fico impressionada como assim, tudo na doença é muito influenciado pelo emocional, né? O ressecamento da pele, a questão das feridas que às vezes abrem, o emocional tá muito, muito ligado, né? E é muito difícil de ser controlado, né? Porque a gente tenta, como mãe, a gente fica fazendo de tudo, falta só plantar a bananeira para poder tentar, né, estabelecer isso aqui, mas é muito complicado. A questão do calor, Não entendi. o calor, o sol, temperatura, como... O calor é a pior parte. Eu digo assim que entre o calor e o frio também, né? Porque são dois extremos, mas no frio a pele fica muito ressecada, tem que hidratar mais vezes. E no calor, pela pele dele não suar, né? Ele não transpira, porque a pele é muito, muito grossa, forma aquelas bolhas, né? De água. Aí fica parecendo queimadura, e depois a bolha vai e vira uma ferida. Então, assim... A gente tenta o máximo dar sempre um banho nele. E tem também essa dificuldade, porque não pode tomar muito banho, né? Porque tira a hidratação da pele. Mas a gente vai revezando assim. Mas o calor, ele acha pior. Ele acha pior o calor. Porque a pele esquenta muito. Ele já se passou mal em relação ao calor. Passa mal na escola, muito, aí eles ligam, pedem para ir buscar ele, porque ele tá passando mal. Ele já chegou a desmaiar por causa do calor, porque como a pele esquenta muito, como não transpira, ele não consegue ter esse controle, esse equilíbrio, né? E aí passa mal. E a questão dos pés dele, acho que piora no calor também? Abre mais, fica muito ferido, muito ferido. Tem dia que ele não caminha. Eu falo muito que, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Quando a gente tem um filho com alguma condição especial, todo dia é um aprendizado novo. E a gente falha, né? A gente falha todo dia também. Todo dia a gente erra, todo dia a gente fica muito... Eu nem sei dizer, tem hora que a gente fica bem, bem cansada, né? E pensa assim, será que eu tô fazendo certo? Será que vai dar... que eu vou ter um resultado satisfatório? É complicado, mas assim, eu agradeço a Deus e eu acredito que eu tô no caminho certo e eu não vou desistir nunca, né, de buscar o melhor por ele, para ele e por todas as pessoas que têm ictiose, porque eu acho importante essa união, isso que a gente faz, porque eu vejo muito no meio do pessoal, tanto portadores ou familiares, um certo desânimo, né? Um certo desânimo, porque a gente não tem o apoio da ciência, né, dos cientistas, não tem o apoio da farmacêutica, não tem, porque... E fica difícil, quer dizer... Oi? Não tem apoio da mídia, não temos apoio de ninguém.
Não tem. Assim, a gente caminha, é por isso que eu falei assim, é tão cansativo, porque tem hora que você vê que as pessoas, que parece que você vai nadar e vai morrer na praia, que você não vai conseguir ter um retorno satisfatório para a causa. E eu acho muito importante, porque a desinformação, um dia, o meu amigo falou isso até, a desinformação aumenta o preconceito. E assim, a gente precisa de voz, a gente precisa de espaço para poder falar, mostrar que a maioria, 90% das doenças de pele, não são contagiosas. E é a nossa luta. Não, Beatriz. Não. Dó, gente. A pessoa tem que... E você, Bia? Bia, me conta. E a escola? Você tá com saudade da escola? Olha, tá com saudade da escola, não? Só dos amigos. Ah, só dos amigos. É igual o É amigo. tá com saudade dos amigos. Só uma questão de aceitação. Como que foi? Olha, em alguns momentos, eu não falo todos, mas assim, em alguns momentos passamos por situações que me deixaram assim numa tristeza tremenda. Porque eu digo que dói em mim ver alguém rejeitar o Lucas Gabriel pelo simples fato dele ter a pele diferente. Porque as pessoas que têm ictiose, elas não têm nenhum outro tipo de problema cognitivo, motor, né? Nada físico, nenhum. É a pele, é muito mais estético. Apesar de toda essa questão psicológica que a gente fala, o emocional. Oi, Marquinhos Melo tá dando oi, falando tudo bem? Tudo bem? Apesar do emocional ser muito influenciado, né, na doença e tudo mais, eu fico muito triste de ver as pessoas destratar mesmo, né? O preconceito machuca muito. Eu sempre falo que a dor física, eu enquanto mãe do Luca, a dor física dele, eu consigo ajudá-lo. Porque se você tem uma ferida, um problema de pele, ou qualquer coisa, você passa o remédio, você cuida e você cura. Agora, a dor do preconceito, da rejeição, é muito ruim. É uma coisa que fere a alma mesmo. E a gente não consegue curar, né? A gente não consegue fazer com que ele não lembre de um episódio ruim. Ou eu mesmo, como mãe, que eu já ouvi da vida, a gente já presenciou muito de chegar em parquinho ou num shopping e as pessoas saírem correndo e tirar o filho de perto e falar, não trisca nesse menino. Essas coisas que machucam. Mas eu ensino o Lucas Gabriel aqui em casa que, assim, todo lugar que a gente for, sempre vai haver uma pessoa ou outra que não vai gostar, que não vai querer se aproximar, mas que ele não pode deixar isso afetar a vida dele. Oi? Ah, tá. Rafinha entrou aqui também. E assim, aí a gente, sobre a aceitação, ele mudou 6 vezes de escola, porque sempre tivemos muito... Ele tem 11 anos, tem 10 anos, e ele mudou 6 vezes de escola. Agora a gente já tem uns 2 anos que ele estuda... É 2, filho? Onde? Padre Hells. 4. Vai pro 4º ano que ele estuda no Padre Hells. É um colégio aqui da nossa cidade. E que assim, todo momento que eu tenho de falar, que eu posso falar do colégio, eu falo. Porque assim, é muito importante. É a parte onde a criança passa a maior parte do tempo. E a gente nunca tinha achado uma escola onde eles tivessem abraçado a causa do Lucas Gabriel com tanto amor, com tanto cuidado, como o Colégio Padre Hells fez. E assim, ele gosta demais da escola, que falou que não quer sair de lá nunca, quer ficar lá até o ensino médio. Que tem lá. Que tem lá. O ensino médio terminar lá. Diga. É público ou particular? É particular. Ele estudou em 2 públicas. E assim, a gente teve uma dificuldade muito grande. E não era com os alunos, era com os professores. É muito complicado. A professora ela não aceitava o Lucas Gabriel. Assim, ela era nítido o tanto que ela não estava confortável em ter que abraçá-lo, beijá-lo. E a gente fica espantado quando a gente escuta isso vindo de uma pessoa, né, adulta e graduada em pedagogia, cara. É impressionante como que é necessário esse trabalho de inclusão nas escolas públicas.
É verdade. É assim, às vezes quando eu falo que a gente precisa falar sobre isso, as pessoas acham que, assim, pra que você tem que falar sobre isso? Nossa, então Isso é legal. gente, acontece. Bora dar pra gente. Graças a Deus, Sofia não passou por isso, sabe? Ela tá na mesma escola desde 2010. Os amigos, viu? Ela falou que não tá com saudade da escola, não tá com saudade dos amigos. Os amigos sempre aceitaram. Ela teve ótimos professores que também viraram carinhos amigos. E assim, eu não posso falar sobre isso, mas eu conheço a realidade de outros, como eu sempre conversei com você, que eu sempre acompanhei a sua questão. Então, assim, a gente tem que falar. Eu vou botar, tá? Falando. Se eu não estiver falando por aquilo ali naquele momento, mas eu vou estar falando porque eu sei que outras pessoas estão passando. Como que você. Qual era assim, a sua reação quando passava por isso na escola? Olha, é muito engraçado, porque assim, ó, tem uma frase que as pessoas falam que Deus sabe para quem ele vai dar a criança especial. Porque eu digo assim, quando Deus te dá uma... Porque isso é uma missão, na verdade. Quando Deus te dá essa missão de você cuidar, de você ter legalidade sobre a vida de uma criança com qualquer tipo de condição, diferente da maioria, eu digo que Deus te capacita, porque eu vou te falar, eu sou bem explosiva, eu sou bem impulsiva, só que sim, todas as vezes, diante de situações de preconceito com o Luca e Gabriel, eu fui muito tranquila, eu não me exaltei. Quando ele era menor, ele já estava assim, porque ele passou uma fase muito difícil. Eu falo que foi assim, a fase dele próprio se aceitar. Ele, quando estava com 5, 6 aninhos, ele começou a não querer se aceitar. E aí ele não queria sair de casa, era festinha, porque quando ia sempre tinha alguém que falava, que fazia alguma coisa. E aí ele começou a falar que ele não queria sair mais, que ele queria ficar só em casa. Então, às vezes, saía eu, minha filha, meu marido para outro lugar e ele queria ficar com a avó. Não quero ir. E aí eu comecei a ver que era por conta disso, porque ele se sentia diferente e ele se sentia mal nos lugares onde as pessoas ficavam fazendo piada, brincando com ele, discriminando ele. E aí eu comecei a conversar com ele a respeito disso, que independente da pele dele ser diferente, todos nós somos diferentes, o meu cabelo é diferente. E que muitas pessoas não vão gostar pelo fato do meu cabelo ser assim, pela minha pele, por uma pessoa ser mais gordinha e tal. E fui mostrando essa realidade para ele. E falo para ele que ele não tem que se esconder, que ele tem que ter paciência, explicar o que ele tem para algumas pessoas. Só que a gente tem a sensibilidade, a gente enquanto mãe, de observar quando o olhar é de curiosidade, quando o olhar é aquele olhar penalizado, que a pessoa acha assim que, oh, meu Deus, coitada daquela pessoa. E o olhar de interesse. A pessoa tá te olhando, mas é porque ela não sabe da doença, que é o normal do ser humano ser curioso. Só que ela tá te olhando, ela quer saber para se informar. Que é esse olhar aí que eu tenho a paciência de explicar. Mas esse olhar de pena ou de preconceito, eu não tenho muita paciência. Mas eu lido sempre bem, na maioria das vezes eu vou lá e explico que é uma doença, que não é contagiosa. Você é mulher, não fala nada, não tá dando porrada. Não. O Luca tá falando que se uma pessoa vir falar merda, eu vou quebrar na porrada. Não vou, não. Se eu vou, Luca, quebrar na porrada? Ai, Jesus. Respira fundo. Até 100, né? Porque 10 não é suficiente. Às vezes conta até 20, 30 e a gente protege. Ó, Bel, Lucas, tá falando com você. Oi, Bel. É porque assim, a gente sempre conversou e a gente fala que a gente tem um pensamento muito parecido, né? Nós duas. Sim. E eu também sou da. Em todo lugar, nem da minha como a pessoa morta. A gente está preparado, está num momento legal de falar.
A gente não nega a informação, mas eu acho que a pessoa tem que saber chegar, tem que saber falar. Exatamente. Exatamente. Para não constranger também, porque até porque eles agora estão numa idade que eles percebem também. Eu também, desde que ela nasceu, eu aprendi a ter essa visão. Realmente, a gente é uma coisa muito louca. Só quem é mãe e pai sabe o que é você enxergar o olhar dele. Realmente, do jeito que você descreveu, é perfeito. É porque, assim, nem todo dia... É uma coisa que a gente conversou uma época, nós duas. Nem todo dia a gente tá... Não é disposta, mas, assim, é tão cansativo. Às vezes eu queria simplesmente pegar o Luca Gabriel e ir num clube com ele, para ele tomar o banho dele na piscina, a gente tomar um solzinho ali, curtir um dia em família e só, gente. Mas todo lugar que a gente vai é um trabalho gigantesco. A gente fica cansada emocionalmente, assim, mentalmente, de ter que ficar explicando, que eu acho importante a explicação. Eu acho, porque é uma doença rara, não tem muitas pessoas com a doença, só que as pessoas têm que ter a sensibilidade de entender que se meu filho tem uma doença, que caso ela fosse contagiosa, eu não ia expor ele e muito menos expor as outras pessoas a condição dele, entendeu? Assim, de passar a doença. Só que as pessoas, elas não pensam, elas não param para raciocinar um segundo e pensam assim, não, essa doença não é contagiosa. Teve um episódio no clube do Luca Gabriel entrar na piscina, as crianças... Porque, olha, o que é importante ser dito aqui nesta live é o seguinte, ninguém nasce preconceituoso. Criança não nasce preconceituosa. O preconceito, ele é ensinado no dia a dia, na vivência. Eu falo que pai e mãe é exemplo. E o exemplo arrasta. Se a mãe e o pai não ensinam o seu filho que na rua você vai encontrar de todas as condições possíveis e que você precisa respeitar. Porque a palavra é essa, né? Respeitar. Fica difícil, porque a criança não é preconceituosa. Muitas vezes eu já observei. O Lucas chega e a criança chega perto dele com curiosidade e pergunta para ele: você tá dodói? Criança menor ou criança da idade dele? O que é isso? Aí vem o pai parecendo um bicho, tira a criança do meio das outras crianças de forma brusca e fala: sai de perto dessa criança, você vai ficar igual. É constrangedor para o Lucas, para a criança e para todo mundo que está em volta. E aí é que quando entra a gente, mãe, para falar: olha, não é a doença do meu filho não é contagiosa, não precisa fazer isso. A educação tem que vir do adulto, cara. E é impressionante como o adulto é o que mais dissemina o preconceito por aí. Criança não nasce preconceituosa, gente. É preciso a gente, enquanto pais, educar os nossos filhos para a diferença, seja ela qual for. E é o que você falou, a gente não está falando que é para educar sobre a diferença da ictiose lamelar. Não é isso. A gente está falando que são milhares de diferenças, até porque ninguém é igual a ninguém. Então, exatamente. O conceito, a gente fala de uma forma geral. Principalmente quando uma questão de doença, a pessoa já carrega, já é Ana Laura apareceu aqui e já correu. Então, assim, tem que ter esse olhar, tem que ter empatia, porque assim, e é assim, hoje é com o outro, você não sabe qual vai ser o dia da manhã, você infelizmente vai ter que passar por isso, né? Então, assim, é fundamental. Como a gente fala, igual um papagaio, mas eu acho que, sabe, não tem outro caminho a não ter que... É verdade. Deixa eu te perguntar, aproveitar para agora eu fazer a pergunta para você. Como foi para você, porque você também tem um menino, né? Um filho mais velho do que a Bia. Como que foi com ele? A aceitação dele, como é que é o entendimento dele a respeito da Bia, da doença e tudo mais? Ele tem 17 hoje, Matheus. Quando ele nasceu, quando Bia nasceu, ele ia fazer 10 já, né? Então, assim, tudo tão
tão assim, fupe, e assim, mas ele sempre foi um garoto muito tranquilo, muito bom. Então, assim, ele aceitou muito bem, sabe? Sempre aceitou ela, como se não houvesse nenhuma diferença em questão dele mesmo, de sentimento, ou de outras pessoas, nunca teve essa questão de esconder que é irmão dela, nunca teve. Brincam como irmãos, normalmente, que ela perturba ele, ela é menor, ela perturba, e assim, não teve essa questão. E ela também tem uma outra irmã, por parte do pai, que tem 14 anos, também foi no mesmo jeito. Sempre aceitou ela, sempre ficou com ela muito bem. E apaixonada por ela. E nunca teve essa questão. E assim, até que o meu filho entende até que muito, porque assim, eu acabo dando acho que 90% da minha atenção para ela, porque ela me suga o tempo todo em todos os dias. Então, assim, às vezes ele fala assim, nossa, eu sinto que às vezes eu falo como mãe com ele em relação à situação, mas ela requer muito, e ele é muito quieto, e ela já é mais, então ela me suga o tempo todo. Mas, no geral, é muito amor, querendo viver. Assim, aqui em casa também, graças a Deus, a família, tanto a família do meu esposo, né, do pai do Luca, e a minha família, a aceitação foi muito boa. A Ana Laura sofreu preconceito na primeira escola que o Luca estudou, que eu pensei o seguinte, se eu colocar o Luca na mesma escola que a Ana Laura, vai ser mais fácil, vai ter a Ana Laura lá para dar apoio e tudo mais. Só que lá nessa escola, que foi a primeira escola dele, foi uma escola particular, ele sofreu um pouco de preconceito lá, e a Ana Laura também. As meninas da sala da Ana Laura não queriam mais conversar com ela, porque disse que ela era irmã do menino estranho. E aí ele saiu da escola, eu tirei ele lá da escola, porque ele não queria ir para a escola de forma nenhuma, e ela foi para outra. Aí a gente conversamos com ela, sempre trabalhando na cabeça deles, tudo isso, independente do Luca Gabriel ter essa patologia, eu sempre fui uma pessoa livre de preconceitos. E eu sempre ensinei, tanto para a Ana, que a diferença deles é só 3 anos, mas sempre ensinei para os dois, que a gente não pode ter preconceito com as pessoas, não pode desrespeitá-las e tudo mais. E aí eu sigo com essa missão de, todo dia, né, reforçar isso na cabeça deles. Então, graças a Deus, a família, as primas do Luca Gabriel, tanto da parte dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, como da parte do pai dele, a Isabel, que está aqui conversando, sempre falando, a Ingrid, Cadu, Duda, mandar um beijo para eles, né, Luca? Sempre trataram o Luca Gabriel assim, de uma forma tão bonita, tão linda. Nunca teve um momento sequer deles não quererem mostrar o Luca para alguém e tudo mais. E isso que eu falo, porque isso é educação, gente. Isso é o pai e a mãe que precisa fazer. É por isso que eu falo tanto. Toda conversa que eu falo desse assunto, eu falo tanto sobre a gente educar os nossos filhos para tratar todas as pessoas com respeito, cara. E sempre vou falar. Fundamental. Problema, mas os primos, ela tem uma que é diferente dela, ela ama, aí depois nasceu, ela teve uma relação com os dois, ela fez próxima de idade. Então, assim, graças a Deus, essa questão familiar, a gente nunca teve esse problema, não, de aceitação. A nossa questão é sempre quando sai da igreja, também a gente nunca teve esse problema. O problema é quando a gente sai daquele ciclo. Tá ficando baixo. O seu áudio tá muito baixo. Esse melhorou? Melhorou. O problema é quando a gente sai daquele nosso círculo, sabe? De amigos, de família, de igreja. Isso. Sabe? Exatamente. Aí é o que você falou. Você vai numa festa de um aniversário, de um casamento, que é de um amigo seu, mas vai ter outros que estão. Aí rola alguma questão, né?
se você vai limpar, alguma coisa que sempre acontece, mas é quando não sai mais desse nossa, entendeu? Mas olha, quando a gente mudou de casa, a gente já mudou algumas vezes, e a gente veio morar aqui onde a gente mora hoje, já tem uns 8 anos que eu moro aqui. Quando a gente chegou aqui, a rua aqui é uma rua que tem muita criança. Por isso que eu falo da educação dos pais, do que você mostrar. Minhas vizinhas de frente, a mãe do Cauã, tá ouvindo? Não, tô respondendo, vai ficar salva a live. Ah, tá, vai ficar salva. A Geise e a Eva, né, que são a mãe e a avó do Cauã, chegou aqui, né, nos recepcionou muito bem na rua, e o Cauã era bem pequenininho, igual o Luca era na época, só que o Cauã foi assim, de cara, já brincar. Foi de cara brincar com o Luca Gabriel, e em nenhum momento ele mostrou nenhum tipo de preconceito com o Luca Gabriel. Por quê? Porque é uma coisa que é ensinada. E assim, as outras crianças da rua, assim, a aceitação aqui na minha rua... Passando um caminhão aqui fazendo barulheira. A aceitação aqui na minha rua foi muito grande. Assim, todas as crianças daqui aceitaram o Luca muito bem. Teve uma ou outra que não, mas hoje, graças a Deus, é tudo muito bem resolvido. E eu quero deixar aqui salvo, né? Um beijo pro Cauã, tá aqui falando. Ele, tipo assim, o Cauã é o primeiro amigo do Luca Gabriel da rua, e eu acho que eles vão levar essa amizade pra vida toda. Tudo que é relacionado ao Luca Gabriel, a fazer campanha, ajudar de alguma forma, o Cauã tá sempre no meio, querendo ajudar, querendo divulgar, e é muito, muito amigo mesmo. Vamos falar um pouquinho do que você já fez em relação à campanha, pelo uma viagem para França, como foi, pra gente. Isso. Foi assim, ó, quando o Luca nasceu, o pai dele ficou muito... A gente fica meio abalado, assim, né, emocionalmente e tudo mais. Aí um dia o pai do Luca falou assim, olha, eu não vou aceitar isso não, essa condição, que foi aquilo que a gente falou no começo da live. O médico chega pra gente e fala, olha, é uma doença sem cura, passa o creme e pronto, não tem o que ser feito. O Valério, né, virou e falou assim, olha, Mayara, eu não vou aceitar isso, eu vou pesquisar, eu vou atrás de pessoas famosas, gente com dinheiro, eu vou dar um jeito de achar algum tratamento. Fala de novo. Outra pessoa linda na minha vida, meu pai. Ficou muito baixo. Junto com ela. E aí, ele começou a pesquisar, e aí pesquisando ele descobriu uma associação em Portugal, aí depois descobriu um tratamento na Alemanha, e descobriu esse tratamento na França, que melhoraria o aspecto da pele dele, daria mais elasticidade, hidrataria. Só que é um tratamento que precisa ser feito pelo menos 2 vezes ao ano. E é com água termal. Oi? E é com água termal. Isso, é com água termal. O tratamento quase todo é a base de água termal e dos cremes lá desse laboratório, que foi o que custeou a viagem. E aí a gente fez... O Valério entrou em contato com essas pessoas todas, com artista, e foi pedindo para jogador de futebol camisa para poder leiloar, para poder levar o Luca para fazer esse tratamento. Aí o Balanço Geral ficou sabendo da nossa história. Aí uma moça aí do Rio de Janeiro, que é dermatologista, a doutora Juliana, ela tinha feito um curso lá nesse laboratório, lá na França. E aí ela viu a reportagem no Balanço Geral e entrou em contato com a gente e levou a gente para o Rio, fez a consulta com o Luca, falou, e fez essa ponte entre esse laboratório e o Luca Gabriel, porque lá eles têm um programa que eles levam 2 pessoas do mundo inteiro para fazer o tratamento lá durante 1 mês. Tudo custeado por eles. E aí a gente foi contemplado com esse tratamento e fomos para a França. Ficamos 1 mês lá, mulher. Eu sem falar nada em francês. Nem em inglês. Mas Deus sempre nos abençoou muito, ajudou. No avião eu consegui falar com um homem lá que era brasileiro, que me ajudou na hora de lá em Paris, para passar de um avião para o outro. Foi muito engraçado, mas foi muito bom. Cheguei lá, que é assim, para ficar descontraída lá também.
Quando cheguei lá na França, acabou meu creme de cabelo. Você imagina esse cabelo sem creme. E eu não sabia falar francês, eu não sabia andar no lugar. Você vê o tanto que Deus é bom, que eu dentro do ônibus falando com a mulher, com o Luca, que eu não sabia, que eu tava sem creme de cabelo, um homem ouviu e falou em português comigo. Falou assim, não, eu sou francês, mas eu falo 5 idiomas. E eu compro o creme e trago aqui pra você. Eu falei, graças a Deus, mas foi muito engraçado. O Luca passou um mês comendo arroz e presunto. Você acredita que ele detestou a comida da França? Por isso, quando eles vêm pra cá, ficam maravilhados, né? Porque a comida daqui é Cara, é muito... eu maravilhosa. não gostei não da comida francesa. Que o povo me perdoe. Achei muito sem gosto. Não tem alho, não tem cebola. O que eu como é presunto com suco de maçã. Isso, só comeu isso. Presunto, arroz e suco de maçã. É por juiz. E como foi o tratamento? Você gostou? Eu gostei, assim, mas assim, foi bom, porque na época, quando o Luca foi, ele não conseguia abrir a mão toda. Abre a mão pra tia Tânia ver. Faz assim. Ele não fazia isso, tá vendo, Tânia? O dedinho dele ficava só assim, ó. Quando tá seco. Depois que a gente fez esse tratamento... Faz de novo, Luca, pra Bia ver. Lá, Luca, Bia. Viu, mão? Aí, depois do tratamento, ele conseguiu abrir a mão. Olha aí, ó, a mão da Bia, igualzinha, gente. Ai, Jesus. Aí depois, mas eu gostei. Só que é aquela coisa, mulher. Infelizmente, o tratamento é caro. O tratamento, assim, eu falo o tratamento todo, né, para ictiose lamelar. É um tratamento muito caro. O custo é muito alto por mês. E se a gente quiser dar uma qualidade de vida, né, para ter um mínimo de qualidade de vida, a gente teria que ser rica, né? Eu falo muito isso, porque assim é muito caro o tratamento para quem tem ictiose. E a gente não tem ajuda nenhuma do governo. A luta que é, não sei se você conseguiu, você não deve ter conseguido, porque você é concursada, né? O benefício para a Bia não consegue. Não. E assim, não tem condições, um tratamento que por mês, se a gente for levar o pé da letra do tratamento deles, não fica abaixo de R$4.000. Com medicação, creme e tudo mais. Você conseguiu a máquina para ela, né? Sim. Pois é. Eu ainda não consegui a máquina para ele. Consegui, assim, fiz uma campanha, arrecadamos dinheiro, acho que 12 mil. Eu consegui construir o banheiro dele. Organizamos tudo lá, colocou a banheira, mas a máquina eu não comprei. Mas, assim, voltando rapidinho lá na França, apesar de você não pôde voltar para continuar pelo menos uma vez ao ano, que acho que seria vamos dizer, o ideal, mas só de ter tido essa melhora nas mãos dele, eu acho que valeu a pena a viagem, né? Não, sim, e assim, sem falar também todas as outras coisas que a gente aprende, porque conhecimento nunca é demais. A gente aprende muito com a convivência. Eu acho que seria importante que todas as pessoas tivessem essa oportunidade que o Luca teve, de ir lá. Seria muito bom para a Bia. Seria muito bom para a Bia ir. Eu não sonho. Já falei com ela, já falei que nós vamos. Eu falei, olha, Bia, prepara que nós vamos. Isso aí. Como, tá profetizando, entendeu? Isso, profetize e não desista. Porque foi uma experiência boa. Até hoje, às vezes, eu tenho contato com a Rose, que é a mãe de um menino que tem dermatite atópica, que eu encontrei dentro do avião, que também foi contemplada. Com meu tio. Que também foi contemplada com esse tratamento. Então, ficamos lá um mês lá. E assim, ela fala que foi fundamental, foi um divisor de águas na vida dela e do filho dela, essa ida para a França, porque a gente conhece outras pessoas com a doença, a gente conhece outros tratamentos, que é o importante, e aí que a gente volta pro Brasil com essa luta mais assim, de querer mudar, cara, porque eu fico pensando que, por que lá na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, eles conseguem tanto dar uma qualidade de tratamento muito superior à que o Brasil oferece pra gente. É assim, fora do comum. Eu falo, assim, eu já pesquisei, você sabe que eu já te perguntei várias vezes, eu já pesquisei. O tratamento em si não é caro lá, o tratamento não é caro. O que sai caro é
as passagens e a estadia, porque é muito tempo, Isso, exatamente. né? Agora, se fosse assim, só para pagar o tratamento, é porque o custo é muito baixo, né? Eu acho o custo bem baixo. Mas eu já pesquisei, eu já conversei. Fala, fala aí. Deixa eu só terminar de falar essa parte. Bia já quer acabar com a live? Ela está preocupada que vai acabar o tempo e ela não falou, mas eu falei que a live tá, não. Deixa eu falar aqui. Se a live cair, a gente abre outra, tá bom? Oi? Quando a live cair, se a live cair, a gente abre outra. Tá bom. Tá bom. Isabel falou, infelizmente aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil... Uma bosta. Só para essa parte de lá, eu fiz pesquisas. Já até conversei com a médica. E eu acho que é o que você falou. Além da experiência, eu acho que a gente volta com gás, sabe? Eu acho que toda experiência que você faz em relação ao tratamento, há uma melhora, por mais que seja pequena, a vista dos outros, mas a gente que é mãe, sabe, no dia a dia, qualquer melhora é válida. Eu acho que dá um gás a gente continuar trabalhando, apoiando a cidade, né? E é o que você falou, no Brasil não tem nada. Assim, infelizmente a nossa cultura, ela valoriza coisas muito, sei lá, não sei explicar, porque é igual eu falo, se a gente posta uma foto aleatória no Instagram, no Facebook, a gente tem 200 curtidas. Agora, quando eu posto algo informando sobre a ictiose, 2, 4 pessoas curtem, entendeu? Eu queria muito que as pessoas dessem voz para as pessoas portadoras de doenças raras, para que espalhasse mesmo pelo mundo a informação, para que dessa forma, porque assim, eu só acredito que a gente vai ter visibilidade quando chegar numa pessoa muito famosa. Eu fico triste porque o Romário, a filha dele tem síndrome de Down, o Romário jogador de futebol. O Marcos Mion, o filho dele tem autismo. Quando essas pessoas falando de uma causa, a visibilidade, a proporção que a visibilidade que eles têm é gigantesca. Será que a gente vai ter que achar um famoso com algum filho portador de ictiose para poder que a nossa causa tenha valor? É impressionante como o ser humano hoje só dá valor para quem tem alguma coisa, um status. E eu fico muito triste, porque, gente, não quero dizer aqui que síndrome de Down, autismo ou qualquer outra doença seja inferior à da ictiose, não. Eu quero dizer que a gente precisa de igualdade na visibilidade. As políticas públicas não são voltadas para essas pessoas. A gente vive invisivelmente. As pessoas portadoras das doenças raras, elas passam pela vida invisível. Se a gente parar para analisar. E só tem essa visibilidade quando chega na vida de um artista. Quando é um artista que está passando por isso, que aí ele vai lá e leva essa informação. A gente precisa disso, de pessoas que levem essa informação, que lutem por essa causa. Gente, não é porque não acontece na sua família que você não pode se mobilizar para poder se unir, cara. Exatamente. É isso. Eu também penso igual você, é uma questão assim, questão de empatia, né? Eu acho que a gente até brincou que a gente fica mandando nós doidas, né? As mães doidas, mandando direct. Mandando direct para várias pessoas, sim. Quem sabe, um dia vão olhar, vão responder. Ou então, agora eu achei outra mania. Eu fico olhando as lives dos artistas quando eles chamam o Tanori. Uhum. Aí eu fico, me chama, para você chamar, para eu poder falar. Gente, olha só. Sim, eu falo que se uma hora me verem.
Vai cair, eu vou abrir outra. Tá bom. Ah, já chamo, gente. Volta aqui todo mundo. Tchau! Volta. Volta.